A vida nos deixa feridos. Às vezes, sentimos que ninguém nos entende, nem mesmo Deus. Como Deus se aproxima da nossa dor, cura nossas feridas, nos ensina a perdoar e nos abraça com amor eterno. Esta é a nossa série, Abraçados pelo Amor. Bom dia, Igreja Arca! Se não melhorar isso, eu vou embora! Brincadeira. Vamos de novo! Bom dia, Igreja Arca! A última vez vocês viram que eu fui embora, né? Pessoal, eu gostaria de inicialmente dar as boas-vindas para quem nos visita, primeira, segunda ou terceira vez. Gostaria de dizer que vocês são muito bem-vindos, a gente evita qualquer tipo de exposição ou constrangimento, até porque, imagine você chegar a primeira vez num lugar cheio de gente que você não conhece e alguém dizer, levante, nós vamos todos te aplaudir, os tímidos nunca mais voltam, e por isso a gente evita esse tipo de saudação. Mas queríamos que soubesse que você é muito bem-vindo. Eu tenho um outro recado aqui, na verdade mais dois, tá bom, mais três, mas vai ser rápido. Nós somos uma igreja em movimento. Mas esse movimento não está muito movimentado não, então nós vamos melhorar. Nós somos uma igreja em movimento. Muito bom. Nós somos uma igreja em movimento. Esse slogan da igreja nasceu por conta do início, né? No início da igreja nós não tínhamos um local fixo e nós nos movíamos literalmente pela cidade e os locais que nos recebiam, via de regra, eram instituições que atendem ali pessoas em vulnerabilidade social, clínica ou qualquer coisa assim. E essas instituições mantiveram as suas parcerias conosco, assim como nós mesmos com elas. E uma dessas instituições é o Amor de Mãe. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o Amor de Mãe. O Amor de Mãe é uma instituição cristã, católica, por sinal, e nós mantemos ainda sim a nossa aliança, porque nós entendemos que só há um Deus no céu, que abençoa e traz a sua graça e misericórdia sobre toda a terra. Amém? Então nós não estamos aqui preocupados com a religião que cada um professa, com a placa que há na frente da sua igreja, ou quem é o nome a qual você responde como sendo a sua autoridade espiritual, mas nós estamos preocupados com uma coisa que a Bíblia se preocupa, em amar pessoas, cuidar delas, e isso se estende através do projeto Amor de Mãe às crianças. Eu não sei se você sabia, mas sabe o nosso café? Quem gosta do nosso café quando a gente chega aqui, gente? É uma bênção, né? Eu nem antes eu ia sair de casa, pegava lá o pãozinho e tal, não vou sair de barriga vazia. Hoje eu venho feliz, tranquilo, que eu sei que a mesa vai estar posta. Gente, eu não sei se vocês sabiam, mas o nosso café, toda a parte de pães e bolos que é servido ali para vocês, nós adquirimos lá com o Amor de Mãe. Então isso é uma regra nossa, justamente porque nós sabemos que quando nós estamos comprando isso lá deles, eles se tornam os nossos fornecedores. Todo o recurso que está entrando ali para eles, independente se por nós ou por aqueles a quem nós indicamos, vai para o cuidado das crianças que eles atendem ali, que eles assistenciam. Então eu gostaria que vocês, para que a gente conheça um pouquinho melhor de quem são os nossos parceiros nesse movimento da nossa igreja, nós vamos soltar um vídeo aqui para que você conheça um pouquinho melhor sobre o Amor de Mãe. Oi pessoal, quer conhecer o Amor de Mãe comigo? O Amor de Mãe nasceu em 2007 e hoje acolhemos 220 crianças de 6 a 15 anos. Aqui ficamos no contraturno escolar. Aqui é um lugar acolhedor e de muita paz. Recebemos atendimento dos profissionais, da assistência e da educação.
participamos de projetos culturais, dança, música e instrumentos. E também de projetos esportivos. Tudo pensando em nosso desenvolvimento. Além do café e o delicioso almoço, a nossa padaria industrial prepara alimentos gostosos para nós. A padaria Amor de Mãe produz diversos produtos que são vendidos para vários lugares, mercados, igrejas, eventos. E toda essa renda ajuda o Amor de Mãe crescer e continuar esse lindo projeto. Obrigada por acreditar e apoiar a nossa associação. A gente só cresce quando alguém acredita na gente. Então, essa é uma das instituições a qual nós servimos aí em parceria para promover aquilo que Deus tem nos chamado para ser, que é uma igreja em movimento. Falando nisso, gente, hoje tem quebra de paradigma de novo. Aleluia. Os irmãos já respiram fundo, lá vem. Mas vamos lá, gente. Quinta-feira nós temos estudo bíblico! Deus abençoe, gente. Muito obrigado pela sua animação. Nós ficamos, eu brinco assim, mas a gente fica muito feliz, gente. Eu já participei de igreja quando a gente marcava estudo bíblico, ou as famosas EBDs, né, que aconteceu no domingo de manhã. Cara, ia 2, 3 pessoas, no máximo ali, 4, 5. E a gente consegue receber aí 30, 40 pessoas no estudo e compromisso de cada um. Então a gente fica muito feliz. Mas vamos para a nossa palavra. Nós estamos numa série, o último domingo o pastor Wesley deu início aqui a uma série que nós vamos estar trabalhando nos próximos dias, nas próximas semanas, que é a série Abraçados pelo Amor. Nós queremos com essa série evidenciar o amor de Jesus de maneira muito fiel, de maneira muito íntima. Mas não só o amor de Jesus na sua perfeição, na sua excelência em amor, mas também mostrar que esse amor, apesar de tão perfeito, nos abraça e nos acolhe na nossa imperfeição. E enquanto a gente consegue, o quão a gente consegue ser imperfeito, ser indiferente para Jesus. E um dos princípios bíblicos que mais evidencia isso é uma das mais populares ordenanças da igreja, que é o princípio da ceia do Senhor. E quando eu inicio a palavra falando isso, talvez algumas pessoas já vão deduzir: hoje é dia de ceia, olha, acertei o domingo que eu vim, glória a Deus. Vamos descobrir juntos. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou se quiser ler aqui na projeção com a gente também. 1 Coríntios, primeira carta apostólica do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 25. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25. Diz o seguinte: e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto do meu sangue. Façam isso todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Amém? Geralmente depois de recitar esse texto, a gente toma um cálicezinho, come o pão, né? A gente olhando para as mãos, não tem nada, mas e aí? Como é que vai ser? Mas vamos lá, então entender algumas coisas, gente. A ordenança da ceia do Senhor, embora muito popular, é uma ordenança pouco conhecida. E alguém já vai dizer: mas que paradoxo é esse, pastor? Como é que algo é muito popular e ao mesmo tempo muito pouco conhecido? Popular no seu sentido religioso, a ceia do Senhor é. Todo mundo tem uma ideia, formatada, desde o catolicismo na hoxa até a ceia formatada nos moldes evangélicos de se fazer, alguns uma vez por mês, o primeiro domingo, o segundo domingo, alguns fazem com o pão sem o fermento, outros não. Aí hoje em dia é mais moderno, vem aquele cálicezinho pequenininho, já na tampa já tem um pãozinho, já vem com o selinho adesivo da igreja, é bonitinho, sim ou não? Eu acho muito legal, mas é popular. Agora, a pergunta é: será que, apesar de popular, de fato é conhecido? E com isso eu quero entrar no primeiro ponto com vocês. A ceia do Senhor não é uma prática meramente religiosa de repetição e uniformidade. Alguns irmãos já estão assim: vixe, ele jogou o óleo no lixo. E agora?
Para quem deixa eu introduzir a brincadeira, né? Para quem não entendeu aí a sátira, nós não fazemos menção ao óleo, né, na nossa igreja, porque nós entendemos ser um conceito extra-bíblico, né? E aí, claro, não dá para eu discorrer, mas a mensagem está nos nossos canais aí do YouTube. Se você quiser, a gente pode enviar para você entender porque a gente não faz menção ao óleo. De fato, o óleo ungido não existe. Eu sei que você vê isso aí nas igrejas, mas vamos lá, por isso que eu fiz a brincadeira. Mas a ceia, gente, ela não é meramente uma prática de repetição, uniformidade religiosa, embora a gente tenha tornado ela assim. Então você percebe que alguns irmãos, se passa o domingo, né, teve a ceia ali, aí passou um mês, já os irmãos já começam a cutucar o pastor, e aí? Vai ter ceia não? Né? Porque nós criamos um conceito de uniformidade religiosa em cima de algo que é muito mais amplo, e aí nós nos enganamos a respeito da ação que aquilo tem, ou da reação que essa ação tem de tomar ceia. Então a gente acredita que se a gente tomar aquela ceia no domingo, a gente vai ser meio que purificado, né? A gente vai passar o mês inteiro. Ou se não toma ceia no mês, imagina, eu tenho que viajar, pastor. Aí o dia que eu fui viajar caiu a ceia, e agora? Não vou ser abençoado esse mês? Como é que vai ficar? Tem ou não tem a mentalidade assim? Tem muita gente que tem, claro que você não vai assumir, mas tem muita gente que tem essa mentalidade. E outra, vou brincar mais. Quem aqui vai na igreja desde criança? Desde pequenininho, criança. Agora, seja sincero, quem aqui, porque era criança, não era batizado, não era isso, não era aquilo, né? Um monte de coisa aí. Quem aqui já, quando criança, foi proibido de tomar ceia à sua vontade? Gente, aquilo era mágico pra mim, cara. Que teia chorava, né? Queria tomar a ceia. Não pode, é santo, não pode tomar a ceia do Senhor, o sangue de Jesus. E os irmãos, gente, quando não, porque afinal, o senhor leu aí Coríntios 11, 1 Coríntios 11 vai falar lá no finalzinho que não pode tomar a ceia indignamente. Aí quando o irmão não pegava a ceia, o obreiro não pegava a ceia, estava no jornal da igreja no outro dia, né? Começava o rádio peão eclesiástico, começava ali já cutucava o irmão, ele pegou, se viu que o irmão não foi lá na frente na hora da ceia, né? Porque a ceia se tornou um atestado de santificação, né? Aí o pastor dava aquela pescoçada ali, todos os obreiros tomaram a ceia, a igreja está bem. Que ilusão, né, gente? Aí vai ver, o obreiro está batendo na esposa. Mas, gente, é esse tipo de abordagem, é esse tipo de cauterização religiosa do nosso coração e da nossa mente que eu quero trabalhar com você hoje. Fica tranquilo, nós não vamos tirar a ceia, amém? Pelo contrário, vocês vão entender que aqui nessa igreja a gente faz a ceia todo domingo, a gente faz a ceia toda segunda-feira, a gente faz a ceia toda terça-feira, a gente faz toda quarta-feira. Você vai entender isso comigo. Então eu quero convidar você nesse momento a fazer uma análise, uma reflexão analítica e bíblica a respeito. Será que Deus nos direcionou a isso mesmo? Será que é isso? Que a ceia do Senhor é essa bolachinha? Não é pão, não é bolachinha. Será que é essa bolachinha aí? Será que é esse Del Vallezinho, né? Porque é suco Del Valle, né? Será que é isso aí mesmo que tem um efeito mágico, transcendente, que nos purifica? Será? E assim, a pergunta é retórica, você sabe que a resposta óbvia é não. Mas vamos começar a entender então com uma pergunta objetiva. Biblicamente, o que é a ceia do Senhor? Isso já nos leva para o segundo ponto. Se a ceia não é um ato meramente religioso, então o que ela é de fato? Para ser bem objetivo, gente, essa parte aqui eu vou me prender um pouco mais ao texto aqui, mas para ser bem objetivo e resumido, eu diria com base na Bíblia que a ceia do Senhor é a parte da sua palavra que precisa ser executada o tempo todo, fazendo com que o comer físico do pão e o beber físico do vinho, que é o Del Valle, o beber físico do vinho, sejam só um pequeno símbolo momentâneo que reflete a realidade contínua do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida. Ou seja, a ceia, ela não é um pão, ela não é um suco da uva, ela representa a ceia do Senhor, ela representa o memorial de Cristo. A ceia não é algo que eu como, não é algo que eu bebo, mas é a maneira como eu vivo quando eu não estou comendo e nem bebendo nada na igreja. Assim como, por exemplo, quem se lembra da semana passada, falando bem rapidinho, que eu falei do exemplo da aliança, quem se lembra? Deixa eu ver, uns 4. O que eu falei sobre a aliança, gente? Quem é que é casado e usa uma aliança? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu chego lá, Jesus, falta pouco. Eu vou até trocar de mão aqui, só para fazer o exemplo, né? Para parar de passar vontade.
noiva está aqui do lado assim. Mas, gente, vamos supor que já passaram-se 15 dias ou mais, então está na mão esquerda, né? Os mais próximos vão entender. Isso aqui é o meu, essa aliança, o objeto físico, é o meu casamento, gente? Sim ou não? Não é. Ela representa fortemente, ela tem uma importância representativa muito grande. Mas eu não posso estar com essa aliança aqui no dedo esquerdo e não ser um homem fiel ao meu casamento de verdade? Sim ou não? Isso acontece ou não acontece? Eu não posso estar com essa aliança aqui e não estar sendo íntegro, não estar sendo fiel. Não, eu aparentemente, porque afinal ela está aqui, brilhando para todo mundo. Aparentemente, todo mundo olha e fala: sim, ele é casado. Sim, ela é casada. Mas a minha atitude, a forma como eu vivo no meu dia a dia, ainda que com essa aliança no dedo, não é muito mais determinante a respeito de se eu sou casado ou não? A ceia é a mesma coisa, assim como é o batismo, assim como todas as ordenanças. Deixa eu trocar de dedo antes que eu, né? Daqui, logo a gente troca, né? Então, gente, a ceia, ela representa, mas infelizmente, o que acontece nos casamentos, e a gente vai falar um pouco de comunidade hoje, por isso que eu já começo citando isso, às vezes acontece no nosso relacionamento com Deus também. Então, às vezes, aparentemente, o casal está ali, de mãozinha dada, de aliança no dedo, chegando junto na igreja, descendo do mesmo carro ou da mesma moto. Aparentemente, tudo é bom, tudo representa, tudo, de fato, um casamento ali existe na sua essência. Mas muitas vezes, embora a aliança no dedo e a aparência bem firmada, às vezes sexualmente essas pessoas já não são casadas há muito tempo. Às vezes financeiramente vivem vidas distintas e separadas. E eu não tenho tempo para falar tanto sobre isso aqui, mas eu já quero te dar um parecer bíblico. Se você é casado, mas tem o dinheiro seu e o dinheiro meu, eu quero te dizer que você está divorciado com um papel assinado. Tem um papel assinado dizendo que você é casado, mas o teu comportamento está dizendo que não. Por quê, gente? Porque o casamento, a vida em comunidade, é a troca do eu pelo nós. Então, daqui uns dias, a Camila, minha noiva, vai ter esse imenso privilégio e aí, é muito bom brincar com você. Mas voltando sério agora, daqui uns dias o dela não é mais dela, é nosso. Ainda que o dela seja dívida, né? Como é meu caso. Agora é nossa dívida, vai me ajudar. Mas brincadeiras à parte, gente, o casamento é a troca do eu pelo nós. Sabe qual é o problema? É que a gente leva isso, na aparência, a gente leva muito a sério, a gente põe aliança. Mas e a hora que a esposa pega o celular? Não é meu. Tem até senha. Pastor, você está falando que não é bíblico eu ter senha no meu celular e a minha esposa... Não só está falando que não é bíblico, como isso é do diabo, tá? Você tem senha no celular, sua esposa não tem, sem o diabo tem essa senha. Porque não existe, já o casamento é a troca do eu pelo nós. Não tem mais o meu celular, o seu celular. Ah, pastor, mas sabe o que é privacidade? Não case. Você quer ter privacidade? Fica solteiro. Posso ouvir um amém? Amém. Isso vale para homem, vale para mulher. Não tem meu e seu celular, não tem meu e seu carro, não tem minha e sua família, não tem meu e seu filho. Óbvio que na linguagem coloquial do dia a dia, tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho uma moto, ela tem outra moto. Aí na linguagem coloquial do dia a dia eu falo, troquei o óleo da sua moto. Mas é pra gente se entender em uma comunicação. Mas no íntimo eu sei que não é mais sua e minha, é nosso. Casamento é isso. Agora vamos pegar esse exemplo e vamos trazer para Cristo. Porque às vezes nós queremos dar uma área da nossa vida a Cristo. Algumas pessoas querem dar só o domingo da ceia. E aí a gente vem, a gente come o pãozinho, toma o cálicezinho, mas no fundo, gente, não há uma comunhão real, a gente está só comendo pão. Assim como o batismo, não sei se vocês sabiam, mas a Bíblia vai dizer que o batismo é a circuncisão da consciência, do coração. O que é circuncisão? Era uma operação física que era feita nos homens e que identificava quem era o povo de Deus ou não, e o homem representava a sua casa. Então o que é o batismo? O batismo inicialmente ele acontece no meu coração, e por isso que a gente dá um estudo bíblico. Porque tem muita gente que só tomou banho. Tem muita gente que deu um mergulho, nunca se batizou na sua consciência, no seu coração. Então entende a diferença? Entende por que o conceito religioso da ceia é popular, mas o conhecimento do que ela é muito raro, inclusive na igreja? Agora vamos lá, isso vai nos levar também para o nosso próximo ponto. Respondendo, a ceia do Senhor, o que ela é? Ela é um princípio milenar. É um
um princípio que a gente precisa entender desde a sua fundação, para que a gente entenda qual é a execução dela hoje na sua realidade. E aí, para isso, gente, não tem como fugir, nós vamos ler a Bíblia juntos. Amém? Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Mentirosa. Brincadeira. Eu não gostava também não, gente. Já falei pra vocês que eu tenho uma dificuldade, né? Tem gente que acha que pastor é super... Mas claro que você lê a Bíblia, você é pastor, não sabe de nada, não sei, tinha um parto para ler a Bíblia. Mas a gente lê, a gente estuda e o Senhor vai falando conosco, isso vai ficando melhor. Agora vamos lá, nós vamos fazer uma leitura aqui. Eu vou pedir que se você enxerga para ler aqui, pode ler, se não abra no teu aplicativo, na tua Bíblia aí. Êxodo, livro de Êxodo, para te ajudar, é o segundo livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 19. Vou te dar um tempo para abrir aí. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 19. Podemos? Vamos lá, verso 1 diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Egito, dizendo: Este mesmo mês será para vocês o princípio dos meses. Esse será para vocês o primeiro dos meses do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome junto com o seu vizinho, se junte com ele, perto da sua casa, conforme o número das pessoas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta e conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o povo de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e colocarão nas ombreiras das portas e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com todas as suas entranhas. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar para amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito eu farei juízo, diz o Senhor. E aquele sangue será para você sinal nas casas em que estiverdes. Eu, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e vocês o celebrarão por festa ao Senhor nas vossas gerações, por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. 7 dias comerão pães asmos, ao primeiro dia tirareis todo o fermento das casas de vocês, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será eliminada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, e também ao 7º dia farei santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada um houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército, ou o vosso povo, da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações para sempre. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis os pães asmos, até aos 21 dias do mês, à tarde. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada, eliminada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Amém? Amém. Quem nunca leu agora está treinado. Pessoal, esse texto, Êxodo capítulo 12, ainda nos primórdios do início da relação entre Deus e os homens e da criação, ainda no princípio de conceito da criação, Deus institui ali a primícia do que viria a ser a ceia posteriormente. A ceia do Senhor ela é instituída por Jesus anos mais tarde, séculos na verdade mais tarde, nesse momento da festa judaica. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Nós vamos fazer uma interpretação dos princípios dessa festa. O que isso quer dizer? Que nós, nesse ponto da história que nós vivemos hoje, em relação àquilo que nós praticamos, do Novo Testamento, o período da graça do Senhor, nós não praticamos festas judaicas.
judaicas. E, de novo, não é nossa temática hoje, mas eu sei que alguns vêm de uma outra igreja, né, alguma outra comunidade, ajuntamento, onde se celebram festa do tabernáculo, festa da colheita, festa da Páscoa, isso, aquilo. E eu, como eu disse, gente, vai nos nossos estudos bíblicos, mas assim, não é também correto isso hoje. Por quê? Porque o judaísmo não é o cristianismo. O cristianismo tem raízes, sim, no judaísmo, mas ele é uma disruptura. Então, para eu ser cristão, eu não posso ser judeu. Para eu ser cristão, qualquer tipo de prática judaizante, ela precisa ser tão reprovada quanto a idolatria, ela precisa ser tão reprovada quanto o paganismo, e ela precisa ser tão reprovada quanto qualquer outro tipo de adoração que não use Jesus como a chave hermenêutica, que não tenha o Novo Testamento como interpretação do Antigo. Amém? É por isso que a gente não faz menção do óleo aqui, e é por isso que a gente precisa que vocês entendam o que é a ceia do Senhor, para que você não pratique de um ato religioso somente, mas viva aquilo que Deus quer que você viva e aprenda da parte dele. Então deixa eu contextualizar para você um pouquinho do que nós lemos, porque algumas pessoas talvez não estejam tão habituadas a essa linguagem. O que nós acabamos de ler é a história do povo de Israel. O povo de Israel foi escravizado por pelo menos 4 séculos, né, uma média aí de 400 anos, eles ficaram escravizados pela nação egípcia, como consequência das suas próprias escolhas. Então eles fizeram muitas escolhas erradas, as quais Deus tinha pedido e mandado eles não fazerem, e como consequência disso eles perderam várias guerras. Perdendo essas guerras, eles se tornaram escravos por muitos séculos. 4 desses séculos foram escravos da nação egípcia. Deus levanta pessoas como Moisés, Arão, Josué, aí alguns já começam a se tornar melhor na história. Moisés, Arão, Josué, pessoas levantadas por Deus. Deus levanta para promover a libertação de Israel como um povo, para que eles fossem livres daquela escravidão. Por que Deus faz isso? Porque senão eles seriam dizimados com o tempo, né? Eles iriam morrer por conta de quanto estavam sendo subjugados por essa escravidão. Nesse processo, Deus, além de promover inúmeros milagres, né, tem toda aquela questão das 10 pragas e tudo mais, além de Deus promover inúmeros milagres, ele também deu ordens claras para Israel, de como deveriam se comportar no processo dessa libertação. Aí entra uma coisa que eu preciso que você aprenda em relação ao Antigo Testamento, gente. O Antigo Testamento, ele é para nós um registro histórico daquilo que Deus fez no meio do povo, jogando à luz do Novo Testamento um ensino para nós que precisa ser didático. Então, por exemplo, gente, quando Deus mandava matar o cordeiro, perceberam que a ceia não era com pão? Perceberam? Não era com vinho. Era um cordeiro que era morto, o sangue dele era derramado de fato, e aí esse sangue era passado nas portas das casas, e aí esse cordeiro era assado no fogo e eles comiam. Era um jantar mesmo, muito bem regado, e era comido com algumas outras coisas, como por exemplo ervas amargosas, tinha alguns outros itens que eles comiam, não era só o cordeiro. Mas todo esse ritual, toda essa prática ritualística, ela tem um apontamento didático. Então, por exemplo, se você percebeu, a Bíblia vai dizer que no texto tinha que ser um cordeiro sem mácula. Sem mácula é sem defeito, sem mancha, não podia ser aleijado, não podia estar machucado, era um cordeiro perfeito. Aí lá no livro de 1 João, quando João Batista, ou melhor, no Evangelho de João, quando João Batista observa Jesus vindo até ele declara a respeito de Jesus, dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que promove a libertação. Então aí você começa a entender por que aquele cordeiro que Deus mandava pegar e fazer aquele churrasco ali para fazer a ceia, não era qualquer cordeiro, não podia simplesmente, pega aí qualquer um aí. Ele tinha que ser selecionado, aquele cordeiro era cuidado às vezes durante anos e anos, para que aí então chegasse ao ponto de perfeição e cuidado para poder ser sacrificado pelo povo. Então entende que tudo aquilo que o Antigo Testamento traz como história, aponta para o Novo Testamento para que seja executado como princípio. Amém? Ficou claro? Às vezes é meio filosófico aí, mas com o tempo a gente vai pegando e vai entender. Então quem esse cordeiro representa? Obviamente Jesus. É por isso que depois, quando Jesus pega e vai fazer a ceia, ele não faz mais com o cordeiro, porque ele é o cordeiro. Então ele fala, o cordeiro vai morrer na cruz, vocês param de matar cordeiro agora, porque agora a morte perfeita, não é mais uma morte momentânea, a morte perfeita vai acontecer, então vocês não vão mais matar cordeiro. Aí ele pega o pão e ele mesmo parte. Percebeu que o primeiro texto que nós lemos diz que Jesus tomou o pão e partiu. Quem era o pão na representação do próprio Cristo? Ele mesmo, inclusive ele disse isso, eu sou o pão que caiu do céu. E quem partiu o pão? Quem era o pão? Jesus. Quem partiu o pão? Jesus. Em 1 João, Evangelho de João e alguns outros evangelhos, quando ele está quase morrendo na cruz, ele
ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Por isso que foi ele que rasgou o pão. Algumas pessoas falam, por que é que Jesus morreu? A gente fala de morreu por causa do meu e do seu pecado. Não, o meu e o seu pecado não tem poder para matar o Filho de Deus. Não, ele morreu porque nós precisávamos da salvação. Não, a nossa necessidade de salvação não tem poder para matar o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ignoremos então a soberania de Deus. Só existe um ser que tinha poder para matar o Filho de Deus. Sabe quem era? Deus. Quem matou Jesus? Deus matou Jesus. Por isso que ele falou, mas Jesus não era Deus, pastor? Sim. Por isso que ele declarou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E aí no momento da ceia ele disse, tomai, comei, partindo do pão. Quem partiu Jesus? Ele mesmo. Agora sim, por que ele fez isso? Porque um sacrifício antes do cordeiro limitado, de um cordeiro imperfeito, de um cordeiro que era criado por homens, não era suficiente para trazer a salvação eterna. E aí Jesus fala, então eu vou lá como cordeiro de Deus, e eu vou trazer a salvação definitivamente. E aí eles param de matar cordeiro e só partem o pão para nunca mais esquecerem disso. Amém? Essa é a ceia hoje. Por isso que a Bíblia diz que a ceia é um memorial. Só que a Bíblia vai dizer que a ceia, Jesus declarou, e o apóstolo Paulo também lá em Coríntios 11, todas as vezes que se reunirdes. Lembra que eu falei que a gente toma ceia aqui todo domingo? Por que você acha que a gente serve esse café? Não é só para abençoar o amor de mãe, não é só para a gente ter um momento de comunhão e bater papo, é para você entender que Deus em volta de uma mesa declarou a salvação dele sobre nós, partindo-se enquanto indivíduo conosco, e nós fazemos isso para lembrar, toda vez que você tem a comunhão em volta de uma mesa, saiba você ou não, você está tomando a ceia do Senhor. Amém? E é claro, a gente tem um momento simbólico, a gente traz o cálicezinho, até porque, lembra que é didático, eu preciso que você entenda, nós faremos isso semana que vem, essa palavra não tem como terminar hoje, tá? Já vou te adiantar, venha semana que vem, esse mesmo canal, esse mesmo bate-local, e nós vamos continuar, essa é só a parte 1, ela vai ficar bem pior, brincadeira, mas quando nós decidimos ter um café todas as vezes que nós nos reunimos, gente, é justamente para que a gente começasse a introduzir na mente de vocês, culto não é só levantar a mão cantando música, culto não é só ouvir pregação do pastor, culto não é só fazer oração de mão dada junto, culto não é só essas coisas, culto é conviver, e convivendo alcançar os princípios da ceia, para que eu faça isso todos os dias da minha vida onde eu estiver. Amém? E para isso, como é que eu vou alcançar os princípios que eu não conheço? É por isso que o nosso próximo ponto é os princípios eternos dos ensinos da ceia. Isso é o que mais importa para a gente entender. E aí já vou tranquilizar o teu coração, porque semana que vem a gente vai ter sim a celebração com o cálicezinho, né, o pãozinho, ok? Mas se você não puder vir, está tudo bem, você tomou a ceia hoje no nosso café. Amém? E se você não puder vir no café durante um mês, eu trabalho viajando, às vezes acontece comigo, não tem problema. Você pode pegar na sua casa o pãozinho, o suco da uva, o vinho, que pode ser também, desde que você não tenha problema com isso. Mas você pode pegar, celebrar, consagrar lá com a sua família e tomar a ceia do seu pai. O pastor não tem que ter a bênção do pastor, não, gente. O sacerdócio de Deus no Novo Testamento, ele é universal, é a todos os crentes. Amém? Pastor, você está dizendo que eu posso tomar a ceia na minha casa? Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Amém, gente? E quando eu posso tomar, pastor? É uma vez por mês, então eu não faço lá em casa quando eu não puder tomar aqui. Se quiser, faça todo dia. Ou se quiser, faça uma vez por mês. A regra é que você não esqueça. A ceia é um memorial, lembra? A ceia não é Jesus no sentido substancial. E quem vem do catolicismo romano apostólico, eu sei que já contaram para você que um dia alguém pegou a hostiazinha, colocou na boca e quando ele mordeu saiu sangue. Gente, isso é mentira, tá? É bobeira, igual a igreja evangélica também tem um monte de misticismo aí. Não, a transubstanciação não é real. Essa doutrina chama transubstanciação. Mentira, se você viveu isso, você passou por uma experiência pagã e depois você chama a gente vai orar por você para quebrar esse negócio aí, amém? Não tem que derramar mais sangue. Se você mordeu o pão e saiu sangue, tem alguma coisa muito errada, você mordeu a língua. E aí, amém? O sangue perfeito de Jesus já foi derramado, nenhum sangue mais precisa ser derramado. Amém, gente? Glória a Deus! Então vamos lá, os princípios eternos dos ensinos da ceia. Então, vamos na leitura de novo aí, Êxodo 12. Dá uma olhadinha no verso 3, você já vai começar a pegar os princípios. Versículo 3 fala assim, ó, 3 ao 5. Falem a todo o povo de
Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, e segundo as suas casas dos seus pais, um cordeiro para cada... Vamos lá, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para quem, gente? Para cada família. Cada família. Mas se a família for pequena, vai sobrar muito, né? O cordeiro às vezes é grande e tal. Não tem problema, junta com o vizinho, não precisa ter família. A questão não é consanguinidade. Então pegue, junta com o vizinho, mas tem uma regra: você não vai celebrar esse cordeiro sozinho. Perceberam que essa é a regra? Se ficar aí muito para você, vai juntar com a outra casa ali. Só não faça sozinho, e será o cordeiro sem mácula. Então, gente, primeiro princípio da ceia: sozinho, jamais. Por que a gente fica batendo nessa tecla com vocês? Não ande sozinho, não caminhe sozinho, sozinho jamais. Porque um princípio, uma das coisas que nós vamos aprender a respeito do princípio da ceia do Senhor é que Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, nunca projetou-se para que ele fosse desfrutado sozinho. Deus planejou que o Cordeiro de Deus fosse desfrutado em comunidade, em família. Por que você acha que o diabo bate tanto em família? Por que você acha que as ideologias modernas, que as ideologias que nós temos visto aí, inclusive invadindo as nossas escolas, algumas das nossas igrejas, batem tanto na unidade da família? Porque não se desfruta do Cordeiro sozinho. Toda a prática de isolamento denuncia distanciamento de Deus e de seus princípios. Então aqui entra um perigo que hoje a gente vive, né, com a globalização, que é a tecnologia. A tecnologia, gente, às vezes ela parece nos aproximar, ela parece aproximar as pessoas, e se você usar ela bem, pode ser legal. Eu, por exemplo, tenho um irmão de sangue que mora em outro país muito distante, leva muitas horas de voo para chegar lá, e nesse ponto a tecnologia é uma bênção. A gente consegue falar se vendo, a gente consegue ter informações dele muito rápido. Agora, por outro lado, gente, a tecnologia trouxe uma coisa que nunca existiu, mas a gente inventou: culto online. Sabia? Outra decepção. Sabia que culto online não existe? Biblicamente é uma aberração. Não existe culto online, pastor. Na pandemia a gente desviou todo mundo então. Não, gente. Mas um culto, a própria palavra culto, ela precede congregação, reunião, povo, família, comunidade. Agora, claro, online é o que? É um socorro, é uma coisa para a gente usar de vez em quando. Profissionalmente, tudo bem, reunião online e tal, mas gente, imagina a gente falar aqui, eu e o pastor Wesley, falar: ó, gente, tô meio cansadão, não tô afim de ver vocês me encheram o saco já, então vai ter culto online, assiste lá na sua casa se você quiser, eu vou ligar aqui a câmera aqui. Por que isso é terrível, gente? Porque a mesma tecnologia que, se usada da maneira correta, aproxima, é aquela que distancia. Por exemplo, se eu pregar aqui online, vamos supor que eu pregue sobre perdão. A palavra sobre perdão vai chegar em você, mas se não tem ninguém próximo de você, a prática não vai chegar. Porque você vai perdoar quem se você está vivendo sozinho? Vai perdoar quem se você se isolou? Por isso que todo isolamento denuncia um distanciamento da palavra de Deus. A mesma coisa de comunhão. Imagina uma pregação sobre comunhão, né? Que bom que os irmãos, que bom e agradável, quão bom e agradável que os irmãos andem em comunhão. Imagina a gente pregando isso online, aí você olha para o lado, não tem ninguém. E aí, por que isso é terrível, gente? Por que o culto online, você só vai assistir online quando? Pastor, não tem como. Às vezes eu mesmo faço isso, eu estou lá do outro lado do planeta, lá trabalhando, não tenho como estar aqui no domingo de manhã, mas graças a Deus tem uma câmera, tem um aparato da tecnologia filmando, eu consigo lá pegar a palavra, saber a palavra que Deus está trazendo para a igreja. Nesse aspecto, ok, exceção. O problema é quando a exceção vira a regra, tá? E aí, como eu falei, a pregação sobre perdão, ela vira meras palavras, porque eu vou perdoar quem? Agora, olha só que interessante, gente. O problema desse conceito aí de viver uma igreja, eu sou a igreja, então eu não preciso ir à igreja. Eu ser a igreja é verdade, mas aí o diabo vai lá dar uma introduzida na questão bíblica e fala: eu sou a igreja, pastor, eu não preciso ir à igreja. Será? Vamos entender, princípio da ceia do Senhor. Para viver em comunidade, obrigatoriamente, a gente precisa aprender e crescer em amor. É ou não é verdade? É fácil, gente. Tem uns irmãos que é difícil amar, né, gente? E umas irmãs também. Mas se eu arrumar um jeito de não amar quem é difícil de amar, eu cresço na minha capacidade de amor, sim ou não? Não. A mesma coisa quando eu penso no perdão que eu acabei de falar. Imagina que a igreja ela não existisse em comunidade como alguns têm pregado por aí. Não precisa mais se reunir, nós somos a igreja, é só você viver lá na sua casa lá. Aí o que a gente faz?
Você vai ali, faz um churrasco, de repente o irmão pisa no teu pé lá, você fica meio com raiva disso, mas eu vou perdoar, para que eu vou perdoar ele? É só eu excluir ele do meu rol de convivência e acabou. Eu cresci em perdão, sim ou não? Não, eu cresci em egoísmo. Eu fiquei mais parecido com quem? Com Cristo ou com Satanás? Ficou claro, né? Percebe por que o distanciamento e por que o estar em comunidade para Deus é importante? A mesma coisa, paciência, gente. Eu vou ter paciência com quem? Se eu viver sozinho? Então, vou pegar o exemplo do casamento de novo. Algumas irmãs, deixa eu cutucar as irmãs agora. Algumas irmãs, às vezes falam assim para mim, pastor, sabe o que é? Eu não tenho um pingo de paciência. E está namorando. Aí fala, mas você pretende casar? Não, eu quero me casar. Mas você não tem um pingo de paciência? Sim. Mas você pretende casar? Sim. Eu não tenho um pingo de paciência? Também. Aí eu falo, filha, é incompatível. Não dá. As mulheres casadas aqui sabem o que eu estou falando. Se você não tiver paciência, vai matar o abençoado. Amém, Ana? Isso foi minha mãe. Pai, deu ruim. Gente, paciência, esse negócio, e virou moda, né? Uma retórica hoje moda. Não, pastor, eu não tenho paciência. O senhor sabe, eu não tenho papa na língua, eu falo mesmo. O senhor sabe, eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro, não. Você só é grosseiro mesmo. Só está faltando o princípio da ceia para você. Porque ficou bonito, né? A gente falar isso agora. Não, porque eu, se pisar no meu carro, eu falo mesmo. Jesus mandou ser verdadeiro. Aí eu responderia, não. Não, pastor, não só. Quando a Bíblia descreve Jesus em João, ele diz, Cristo cheio de graça e de verdade. Se a tua verdade não for precedida da graça, ela pode matar mais do que a mentira. E com isso não estou dizendo para você mentir. Mas já que nós temos que falar a verdade, que seja o modelo do nosso Cristo e não do nosso pecador. Amém? E para introduzir melhor, graça é favor imerecido. Então se a verdade que você diz para o outro não faz um favor para ele, melhor que você não diga nada. Amém, gente? Graça também precede intimidade. Então imagina que eu não tenho intimidade. Eu chego aqui, essa primeira cadeira aqui, tá vendo que não tem ninguém. Para ninguém se ferir com o exemplo, não vou usar a cadeira vazia. Mas aqui está sentado o José Fadelfo, nosso irmão aqui, novo na igreja. Só que ele veio, ele está com uma camiseta, né, por cima da outra, e está muito feio. Está vestido horrível. Aí Jesus me mandou ser verdadeiro. Aí chegou, Pai Senhor, irmão, que camisa feia. Você é muito feio, cara. Aí o irmão fala, gente, eu fiz um favor para ele? Não, pode ser que eu tenha ferido profundamente. Então, não vem com esse papo de não, pastor, porque eu digo a verdade. Antes de você dizer a verdade, se encha da graça de Deus. Amém? A verdade de Jesus é precedida da graça. O negócio de eu não tenho papo na língua é só desculpa para você ser mal educado, para você expulsar a grosseria do meio de onde você foi criado. Mas Cristo nos chamou para o princípio da ceia para ser transformado, inclusive na nossa forma de dizer a verdade. Amém? E aí eu poderia citar cooperatividade, equilíbrio. Gente, para que eu vou ser equilibrado? Se eu não tenho nenhum louco para me tirar, né, do meu prumo de vez em quando. Tem que ter uns doidos na igreja, né, para encher o saco da gente. De vez em quando eu falo, pastor, o senhor sabe esconder corpo? Porque matar eu sei. O senhor sabe. Eu falo, pastor, mas às vezes a gente aprende lá só da cáustica, faz sabão, tira o tutano do osso, dá um jeitinho lá, matar eu sei. Aí a gente pensa melhor e fala, não, a gente precisa viver em equilíbrio, em amor. Mas gente, brincadeiras à parte, vocês perceberam que todos esses princípios, deixa eu voltar, não dá nem para falar todos, mas eu falei de amor, falei perdão, falei paciência, cooperatividade, equilíbrio. Tudo isso, se eu procurar em Gálatas 5:22, é chamado de fruto do Espírito. E tudo isso são as características do Senhor Jesus. Então quando eu vivo em comunidade e me desafio em todas essas coisas, com quem eu me torno mais parecido? Com Jesus. Por isso que o Cordeiro não foi feito e não foi morto, não foi imolado para que a gente desfrutasse dele sozinho. Jesus quer que você desfrute dele em comunidade, custe o quanto custar. Amém, gente? E aí quando eu desfruto em comunidade, tudo aquilo que eu preciso melhorar me torna mais parecido com Jesus. Usando o caso, por exemplo, do casamento de novo, às vezes eu faço pré-nupcial e eu pergunto assim para o casal que vai casar, né, e está fazendo curso pré-nupcial. Falo, qual é o objetivo na visão de vocês, né, daquilo que vocês entendem pela Bíblia? Qual é o objetivo do casamento? Aí alguns respondem, não, pastor, é amar, é ser amado. Pastor, é ser feliz. Aí tem um conceito que é mais filosófico, mais bonito, né? Que até se usou muito na igreja. Não, pastor, o objetivo de casar não é ser feliz, é fazer o outro feliz. Quem já ouviu isso?
Gente, até é bom, não é que não seja. Agora, se eu perguntar qual é o maior objetivo de um casamento, é fazer o outro feliz? O maior não é. É ter filhos? É povoar a terra? Não, esse é o primeiro. Segundo a Bíblia é o primeiro, mas não é o maior. É crescer financeiramente, alcançar independência financeira, comprar muita coisa, viver bem. Esse é o objetivo? Não, gente. O objetivo do casamento é o objetivo de qualquer outro princípio de comunidade que a Bíblia traz. Me fazer mais parecido com Jesus. Então, se eu entrei no meu casamento e eu não me tornei mais paciente, meu casamento não está cumprindo o propósito. Se eu entrei no meu casamento e eu não me tornei mais compreensivo, amoroso, meu casamento não está cumprindo o propósito. Se eu entrei no meu casamento e eu não me tornei uma pessoa mais equilibrada, meu casamento não está cumprindo o propósito. Então, a maior missão do casamento, bem como a maior missão da vida em comunidade, em igreja ou qualquer tipo de comunidade, é me tornar mais parecido com Jesus. É por isso que o cordeiro não podia ser desfrutado sozinho, tinha que ser em comunidade. Mas pastor, esse princípio também está no Novo Testamento, porque o senhor falou que a gente ia pegar dos dois. Vamos então para 1 Coríntios 11, versículo 20, de sorte, vou ler o versículo 20 aqui, 1 Coríntios capítulo 11, de sorte que, quando vocês se unem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma para si antes do outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. O que Paulo estava falando é, vocês até se juntam, mas não se reúnem. Vocês estão no mesmo lugar, mas estão agindo individualmente, porque um come e o outro fica sem comer, porque esse um comeu demais. Ou seja, eu não estou me preocupando com o outro, eu só estou comendo. E aí, quando nós trazemos isso para o princípio da ceia, a gente vem para a igreja para quê? É só para comer? É só para reter? É só para absorver? É só para receber? Ou nós estamos vindo aqui nos preocupando com quem somos em comunidade? É por isso que o cordeiro tinha que ser celebrado entre uma ou mais famílias, porque tinha que ser em comunidade. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18:1: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se coloca contra toda a sabedoria. Quer achar um jeito de ser o menos sábio possível? Se isole e não tenha contato com muitas pessoas. Se isole e não se envolva muito com as coisas da igreja. Pastor, eu vou lá, mas você sabe, eu não quero me meter em nada, hein? Não me chamam para orar, não me chamam para estudo bíblico, eu quero ir lá, sentar, ouvir uma palavra de bênção e ir embora. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você é muito bem-vindo se você quiser fazer isso, mas eu tenho uma péssima notícia. A Bíblia está dizendo que você está indo contra toda a sabedoria, se você age assim. Mas é difícil, aí eu concordo. Quem acha que é difícil, diga amém. Vocês acham fácil? Quem acha que é difícil, diga amém. Vocês acham que é difícil, vocês não convivem comigo. Pergunta para Camila. É difícil demais. Mas quando a gente pensa, mas pastor, é difícil, eu tenho uma palavra para você em Provérbios também sobre essa dificuldade. Provérbios 27:7 diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia-se no seu companheiro. Aqui está falando desse companheiro, uma palavra que reflete a todo tipo de relacionamento interpessoal. Gente, aí fica uma pergunta: como é que o ferro afia o ferro? Como que é? Faz o gesto aí, os homens. Vocês sabem afiar a faca, né? Como é que o ferro afia o ferro? Atrito. E o problema é que a gente fica fugindo dos atritos, né, da igreja. É por isso que muitas vezes a gente não melhora. É por isso que às vezes a nossa paciência não foi aperfeiçoada, o nosso amor não foi aperfeiçoado. Eu entrei cheio de ódio no coração há 2 anos atrás na igreja, eu continuo odiando. Eu só aumentei o número de pessoas que eu odeio, mas continuo odiando. Por quê? Como ferro afia o ferro, assim o homem afia-se no seu companheiro. Gente, afiar o ferro é um ato de atrito que o torna melhor. Você pega uma faca afiada não é melhor do que a que não está afiada? Assim somos nós. O que vai nos melhorar? Porque fazer churrasco é bom, dar risada é bom, vir ouvir uma palavra abençoada do pastor é ótimo, mas isso não vai te melhorar. O que vai te melhorar é quando você estiver numa situação de adversidade com o teu irmão e você precisar ceder, e você precisar lidar com o atrito que a relação de vocês causou. Amém? Faz sentido ou não? Agora, segundo princípio, e acho que só temos 3 hoje, tá? Segundo princípio da ceia do Senhor, lembrando que a gente vai continuar essa palavra. Deus não pula etapas. Diga isso assim comigo, no não você fala bem alto. Então assim, ó, Deus não. Fala assim para alguém do lado, não pula etapas. Fazendo uma brincadeira aqui, Jesus falou, eu sou o caminho e não o atalho. Então Deus não pula, claro que é uma brincadeira, pelo amor de Deus, né, gente? Depois o cara posta isso e fala, a hermenêutica do pastor lá. Deus não pula etapas. Gente, tudo aquilo que a gente leu a respeito do cordeiro, quando a gente lê como que
que tinha que ser feito a ceia, ele diz o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, asmo é sem fermento, tá? E com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Percebeu que há um processo? Percebeu que ele detalhou o processo? Não é assim, ó, come o cordeiro lá. Aí uma vizinha fala: não, eu acho que eu vou fazer cozido. Não, vou fazer na churrasqueira mesmo. Aí outra fala: eu tô querendo fazer tipo um sushi, comer cru, jogar limão. Aí, foi assim que aconteceu, gente? Sim ou não? Não, Deus deu exatamente o como, e aí semana que a gente vai falar o porquê, mas Deus deu exatamente como deveria ser feito. E aí tem coisas, e tinha um processo, como eu falei, tem coisas que Jesus faz nas nossas vidas, que são instantâneas. É ou não é verdade? Tem coisa que você veio aqui um dia, alguém fez uma oração, ou nem isso, você ouviu uma palavra e uma chave virou, você instantaneamente conseguiu alcançar uma mudança muito grande. Agora, tem outras coisas que envolvem processo. Deixa eu dar um exemplo para você. Jesus, quem se lembra que Jesus curou cegos? Todo mundo que se lembra, né? Jesus curou muitos cegos. A Bíblia vai fazer menção específica de 7. Dentre um monte de cegos que Jesus curou, e pode ser muito mais que isso, porque João diz que pode, mas dentre todos esses cegos que a Bíblia relata que Jesus curou, 2 me chamam a atenção especificamente. Um está relatado lá em Marcos capítulo 10, versículo 51. Diz assim, ó: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Gente, aqui eu vejo duas coisas. A primeira é que me parece, não é uma hermenêutica exata, mas me parece que Jesus está agindo com um certo humor ali, né? Porque o cego está pedindo, é um mendigo pedindo por ser cego, aí Jesus olha para ele e fala: viu, o que você quer? Imagina o cego falando: não, eu queria um carro, eu queria um cargo na minha empresa. Não, ele quer enxergar, ele é cego, mas ele pergunta: o que você quer? E o cego diz: eu quero ver. E o Jesus fala: então veja. Imediatamente o cego é curado. Só que aí tem um outro cego que fica numa situação um pouco mais difícil com Jesus. Agora João capítulo 9, o Evangelho de João capítulo 9 diz assim, ó: é outro cego que queria enxergar também e tal, né? E aí, para resumir, estou resumindo o texto aqui, esse outro cego queria enxergar também, versículo 6, diz assim, ó: Jesus fazendo isso. Dito isso, Jesus cuspiu no chão e com a saliva, deu aquela catarrada, com a saliva, imagina, né? Fez uma laminha, eu ia fazer aqui hoje, mas deixei quieto, essa menina backstage, se quiser ficar bravo. Cuspiu no chão, fez uma lama com uma terra, passou no olho do cego e falou para ele: vai se lavar no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele foi se lavar e só então voltou a ver. Abri um parênteses aqui, gente. Se você chegar machucado aqui, aí o pastor Wesley fala: vem cá que eu vou orar. Aí ele pegar um punhado de terra, dá aquela cusparada assim. Será que a gente ia deixar ele curar? Imagina, pastor, estou com uma herpes aqui no canto, aqui, ó. A imaginação é fértil, gente, perdão. Agora, por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque em um caso, Jesus curou imediatamente. No outro, ele envolveu um processo, que aliás, um processo que aos olhos humanos é bem reprovável, né? É bem repulsivo. 2 cegos, uma mesma cura que é o próprio Jesus, em formas diferentes. Deus, ele vai fazer o que ele tiver que fazer na nossa vida, mas nós precisamos saber que ele vai fazer da forma dele. Nós precisamos saber que as nossas vidas não são todas iguais, então ele vai fazer, e algumas coisas vai ser imediato, outras vai ter um processo, e a ceia nos ensina isso. E se a gente não permite que Deus faça esse processo que ele precisa fazer, o que vai acontecer é que a gente vai se arrebentar. Quando a gente tenta, né, passar à frente de Deus, dar uma ajudinha, o que acontece é a gente se arrebentar. Então Jesus, ele não é o atalho, ele é o caminho, gente. Às vezes tem um processo. Lembra algumas situações bíblicas, como do general Sírio, quando ao ser curado por uma palavra que Deus trouxe do profeta, pela indicação de uma menina, ele achava que o profeta ia colocar a mão nele, curar todas as feridas. O profeta dá só uma direção para ele, ó: vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Se ele tivesse mergulhado 5, ele teria sido curado? Não teria, porque existe um processo. Algumas coisas na nossa vida Deus faz imediatamente, algumas ele utiliza um processo. Eu arriscaria até dizer o porquê que ele fez como fez. O primeiro cego, eu não sei se você reparou, a Bíblia diz que ele recuperou a visão. Isso nos dá um indicativo de que ele não é um cego de nascença, porque em algum momento da vida ele perdeu a visão e agora ele recuperou. O segundo cego, a Bíblia vai deixar bem claro que ele era cego de nascença.
Então toda a mentalidade que ele tinha do mundo era uma escuridão. Ele tinha uma maneira de encarar o meio social diferente de qualquer outra pessoa. E aí toda a matéria-prima que Jesus usa para fazer com que ele seja curado pelo meio de um processo está relacionado à mesma matéria-prima que Deus usou conosco para nos moldar na criação, porque a Bíblia diz que Deus fez um boneco do pó da terra. A Bíblia também diz em Gênesis que o vapor subia sobre a terra e umedecia a terra, então não foi feito terra seca, obviamente. E a Bíblia diz que da boca de Deus foi soprado o fôlego da vida. Percebe a semelhança? Por que saiu da saliva? Porque saiu da boca daquele que representava Deus, e a matéria-prima da terra era a mesma. É como se Jesus estivesse dizendo para aquele cego de nascença: eu não estou só curando a sua vista física, eu estou refazendo a sua maneira de se conectar comigo, eu estou refazendo a sua maneira de encarar as coisas. Por isso que também a Bíblia vai dizer depois que assim como que os olhos são como a luz do corpo, e se o nosso olho é bom, então todo o nosso corpo terá luz. Deus estava ensinando para aquele homem: a partir de hoje você vai passar a ter vista física, mas você precisa entender que a maneira como a tua mente vê as situações da vida vai determinar se você vai ser doente ou se você vai ser curado de fato. E muito daquilo que a gente vive hoje, gente, está relacionado à maneira como a gente vê o mundo. As pessoas mais gratas, hoje a ciência já reconhece que as pessoas mais gratas geralmente são as que menos adoecem. As pessoas que menos reclamam são as que menos adoecem. Percebe que todos esses princípios estão dentro do princípio da ceia do Senhor. E aqui o último princípio que eu quero falar com você hoje: relacionamento não se estoca. O mesmo texto que nós vimos o processo de Deus em relação ao cordeiro, em relação à ceia, então também vai dizer que nada daquilo que eles faziam podia ser deixado para o dia seguinte. Absolutamente nada. Então vocês vão juntar em família e comer. Se for um cordeiro muito grande para uma família, pega uma outra família. Vocês vão fazer esse negócio em comunidade. Essa é a regra. Fez em comunidade, ok. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: se sobrar, não tentem consumir no outro dia. Essa era a mensagem da regra da ceia naquele momento. Se sobrar, não tentem utilizar no outro dia. Queime com fogo. Quem conhece mais de Bíblia já vai fazer uma semelhança com o pão que caiu do céu. Lembra o maná? Tinha que ser comido quando? No dia. Se guardasse, apodrecia. Qual é a mensagem aqui? Todo esse princípio da ceia do cordeiro representa a relação nossa com Jesus. E aí Deus está dizendo: não se estoca relacionamento. Não dá para você guardar a oração. Que me perdoem os irmãos mais experientes na fé, mas de vez em quando eu vejo uma soberba gigantesca das pessoas dizerem assim: pastor, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo há 30 anos. Aí 4 segundos depois ela está falando assim: nossa, não, aquilo eu não perdoo jamais, eu não tenho paciência. Aí, perceberam a incompatibilidade? Pastor, porque o senhor está falando, o senhor quer pregar para mim? Eu vou na igreja há 10 anos, há 20 anos. Deixa eu te dizer uma coisa: princípio de Deus não se faz estoque, oração não se faz estoque, comunhão não se faz estoque. Eu não preciso ir mais tanto na igreja, pastor, sabe por quê? Eu já liderei, eu já cuidei de igreja, eu já sei tudo. Por que eu tenho que ir lá ouvir vocês? Deixa eu te dizer uma coisa: oração, comunhão, crescimento em perdão, amor, nada disso se faz estoque. Amém? Todo dia recebemos um novo. Todo dia como maná que caía. Todo dia como cordeiro não poderia ser guardado para o dia seguinte. Não há nada que você possa estocar para o dia de amanhã. É o que você recebe hoje, é o relacionamento que você tem hoje, é o perdão que você dá hoje, é o amor que você contribui hoje, é o equilíbrio que você busca hoje, ser melhor do que ontem, é todos os dias. Por isso que eu falei para vocês, essa igreja não toma ceia uma vez por domingo, uma vez por mês, no segundo ou no terceiro domingo. Essa igreja toma ceia todo domingo, toda segunda-feira, toda terça-feira, toda quarta-feira e assim sucessivamente. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Se você entende esse princípio, e talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar assim. Talvez você esteja aqui hoje e nunca tinha pensado na ceia do Senhor por esse prisma. Eu gostaria de te fazer sim um convite. Eu gostaria de propor para você que a tua mente começasse a ser reformada, começasse a ser dirigida pela palavra de Deus, que a tua consciência começasse a de fato ser alimentada pelo Cordeiro de Deus, que é a Santa Páscoa, que é a ceia do Senhor todos os dias da nossa vida.
Espírito Santo, eu faço essa primeira oração e eu te clamo, Senhor, que essa palavra seja uma semente, que essa semente seja regada pela responsabilidade que cada um tem aqui, e que entende hoje, Senhor, essa responsabilidade de todos os dias celebrar a ceia do Senhor, de todos os dias viver em sua casa, seu casamento, viver dentro da sua comunidade social, nos esportes, no trabalho, nos estudos, viver os princípios da ceia do Senhor, crescendo em amor, crescendo em perdão, crescendo em misericórdia para com o outro, crescendo em equilíbrio, em cooperatividade, mas com todos esses crescimentos se tornando cada vez mais a tua imagem, se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Ainda de olho fechado, se há alguém aqui que entendeu, que talvez tenha confundido a vida inteira a ceia, o cordeiro, o Jesus, mas que quer se reconciliar, ou mesmo fazer uma nova aliança com Ele, que nunca tenha feito. Se há alguém assim, ainda de olhos fechados, ninguém vai constranger você ou te trazer à frente, só para que você sinalize diante de Deus, simbolicamente nesse momento, faz um sinal com a sua mão, levante a sua mão. Se há alguém assim que precisa colocar o seu coração, amém, amém. Eu quero que nesse momento você faça uma oração comigo, dentro da sua consciência. Eu não quero que por osmose você repita o que eu vou dizer, mas que você pense no que eu vou falar agora. Eu sei que é uma fração de segundos, mas se houver algo que eu diga que você não entende como sendo para ti, não precisa orar, mas se você entende essa palavra, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entendi a ceia do Senhor, não como um ato religioso repetitivo, mas como sendo um estilo de vida. Me ajuda a vivenciar a ceia do Senhor e a fazer com que o teu nome seja honrado em todas as mesas em que eu me sentar, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Quero que tudo aquilo que você ouviu e aprendeu aqui hoje, como eu sempre faço, eu vou disponibilizar para você o estudo. Como eu falei para você, há mais paradigmas que vão ser quebrados em relação a esse assunto. Nós vamos continuar essa palavra na semana que vem. Mas em nome de Jesus, leva isso para o seu coração e coloque em prática. Faça dessa canção e de tudo aquilo que você fizer uma oração ao Senhor. Deus abençoe você. Nos
Deus abençoe e até domingo que vem.